A questão número 13 é uma equação que trabalha com a lei da gravitação universal, né, que trabalha com a força de gravidade entre dois corpos de massa m separados por uma distância d. A questão fala o seguinte: o módulo da força de atração gravitacional entre duas pequenas esferas de massa m iguais, cujos centros estão separados por uma distância d, é F. Substituindo uma das esferas por outra de massa 2m e reduzindo a separação entre os centros das esferas para uma distância d sobre 2, resulta uma força gravitacional de módulo igual a. Então, a equação que rege a força gravitacional entre dois corpos de massa m, elaborada, deduzida por Isaac Newton, é F, que é a força gravitacional entre dois corpos, igual a constante de gravitação universal, vezes a massa de um dos corpos, geralmente a massa maior, vezes m, que é a massa de outro corpo, que é a massa menor, mas não tem problema se as duas massas forem iguais, dividido pela distância entre os dois elevado ao quadrado. Nesta questão foi falado o seguinte: a força entre duas esferas de massa m iguais. Então, se as duas massas são iguais, no lugar do m maiúsculo eu coloquei m, no lugar do m minúsculo eu também coloquei m, porque as duas massas são iguais. A constante de gravitação sempre vai ficar aqui. Essa questão é uma questão literal, ela não trabalha com valores numéricos, ela trabalha com letras. Então, ao invés de nós colocarmos números, nós vamos colocar apenas letras. É até mais fácil se a gente aprender a trabalhar com isso. Então, a força entre duas esferas de massa m iguais, separadas por uma distância d, vale F. Então, quando é que a força vale F? Quando as massas valem m e a distância vale d. O que a gente pode fazer aqui? Quase nada. A única coisa que a gente pode fazer aqui é multiplicar esse m se a gente quiser. M vezes m dá m ao quadrado. Então, a força vai valer F, né, quando a constante vale g, vezes m ao quadrado dividido por d ao quadrado, porque na fórmula da gravitação universal a distância é elevada ao quadrado. Então, para essas duas esferas de massas iguais a m, a força de atração gravitacional entre as duas vale F igual a g vezes m ao quadrado dividido por d ao quadrado. Então, com esses dados, a força vale F. Agora, a questão proposta foi a seguinte: se nós substituirmos uma dessas duas esferas que tinha massa m por outra esfera que agora tem uma massa 2m, então vou trocar, vou colocar uma esfera mais pesadinha, agora a massa dobrou. E ao invés da distância entre elas ser d, eu vou diminuir essa distância, eu vou reduzir essa distância pela metade, eu vou colocar uma distância d sobre 2. Se a distância é d sobre 2, eu reduzi ela pela metade. Qual que vai ser o valor desta força? A força vai alterar, porque eu dobrei a massa de uma das esferas e reduzi a distância à metade. Então, vai ter uma alteração nesta força. Então, eu vou chamar essa força de F'. O que nós podemos fazer aqui? Algumas poucas coisas também. O que nós vamos fazer? Quando a gente tem números multiplicando letras, nós vamos colocar o número primeiro. Então, aqui o coeficiente seria 1, 1 vezes 2 vezes o coeficiente aqui que também é 1, vai dar 2. 1 vezes 2 dá 2, vezes 1 dá 2. G vezes m vai dar g vezes m ao quadrado, porque m vezes m dá m ao quadrado. Então, aqui em cima o coeficiente é 2, g vezes m dá gm ao quadrado. Agora aqui, perdão, aqui não é d ao quadrado não. A distância era d e foi reduzida pela metade. Então, é d sobre 2. Elevado ao quadrado, d elevado ao quadrado vai ficar d ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, é a única coisa que eu poderia fazer. Agora, observe, aqui nós temos uma fração. Como é que a gente faz divisão de fração lá na matemática? A gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, só voltando para eu terminar a questão. Aqui em cima, a massa foi duplicada, uma das esferas aumentou a massa e a distância que era d foi reduzida à metade, passou a d sobre 2.
Então, em cima eu multipliquei 1 vezes 2, 2 vezes o coeficiente aqui, que é 1, deu 2. M vezes M dá M ao quadrado, então ficou G vezes M ao quadrado. D elevado ao quadrado dá D ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Agora, observe, eu tenho uma fração aqui no meu denominador. Como que eu resolvo a matemática com frações? Conservo o meu numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Então, ó, conservei o meu numerador. Qual que era o meu numerador? 2 vezes G vezes M ao quadrado e multipliquei pelo inverso do denominador. Qual que era o denominador? D sobre 4. Inverti, ficou 4 sobre D ao quadrado. Agora, eu posso fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. Multipliquei número com número e mantive as variáveis, porque as variáveis eu não vou poder fazer nada com elas. Então, ó, 2 vezes 4, 8. Então, ficou 8 vezes G vezes M ao quadrado. Aqui embaixo é 1. 1 vezes D dá D ao quadrado. Então, observe que a nova força, a força F', ficou 8 vezes G vezes M ao quadrado dividido por D ao quadrado. Agora, essa questão a gente faz por comparação. Quando a massa das esferas era M e M dividido pela distância que era D, a força F era G vezes M ao quadrado sobre D ao quadrado. Agora, quando eu dobrei a massa e reduzi a distância à metade, a força ficou 8gm ao quadrado sobre D ao quadrado. Observe que comparando aqui, o coeficiente aqui é 1. Aqui o coeficiente é 8. Isso significa que quando eu dobrei a massa e diminui a distância, se eu dobro a massa, a força aumenta. Se eu diminuo a distância, a força aumenta também. Então, a nova força gravitacional, ela aumentou 8 vezes em relação à anterior. Então, eu poderia colocar a resposta assim, ó. A força gravitacional, a nova força, F', é 8 vezes maior do que a anterior, que era 8gm ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, ficaria melhor essa resposta. F' igual a 8 vezes F, né? Aumentou 8 vezes em relação à anterior, tá bom?